Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim aqui para falar do novo filme do Taron Egerton que estreou hoje na Apple TV Plus. Tetris, filme aí que vai contar como que o jogo, o famoso aquele Tetris, chegou para o mundo inteiro e a sua origem lá na União Soviética. Para contextualizar sobre o que é esse filme, o Tetris é um jogo inventado por um russo chamado Alexei Pajitnov. Ele trabalhava para o governo da União Soviética no desenvolvimento de vários tipos de tecnologia, mas em 1984 ele deu vida a um jogo que, segundo ele, ajudaria a entender mais a personalidade das pessoas. E aí ele inventou um Tetris, numa versão bem rudimentar a que a gente conhece hoje. Ela era feita com caracteres, então os bloquinhos eram dois conchetes assim, mas basicamente a forma é do jeito que a gente conhece até hoje e que eu acredito que todo mundo já deve ter jogado pelo menos alguma versão do Tetris. Esse nome que vem da palavra tetra, que significa quatro, e tênis, porque simplesmente Alexei gostava de tênis. Eu amo essa explicação. Mas nós estamos falando da União Soviética, completamente fechada para o resto do mundo em plena Guerra Fria. Então o Tetris praticamente não saía da Rússia. Até que algumas cópias, digamos que foram escapando da grande cortina de ferro e começou a aparecer no leste europeu alguma dessas cópias. Então que ele chamou a atenção do empresário britânico Robert Stein, que era um cara que vivia caçando e comprando ideias de jogos. Então ele começou a tentar adquirir os direitos dos russos. Acabou conseguindo isso por uma versão rudimentar para computadores através de um fax enviado por Alexei para ele. E a partir disso, o Tetris começou a se tornar um grande sucesso e despertar interesse de grandes empresas como a Atari e a Nintendo. Quando a Nintendo entra em cena é que o nosso protagonista do filme, o Hank Rogers, entra em cena. Ele é o cara que queria transformar isso, levar para consoles, levar para fliperamas e, com a ideia da Nintendo já em produção para o Game Boy, também para consoles portáteis, como é o caso do lançamento deles de 89. Aí que começa a história do filme. A gente começa a seguir a saga do Hank Rogers atrás dos direitos definitivos do Tetris, principalmente para Nintendo. É aqui que o filme me ganha. O roteiro do Noah Pink e a direção do John S. Bird consegue nos contar essa história de uma forma muito dinâmica. Como o próprio diretor disse, não é um documentário, então ele toma várias licenças poéticas para tornar essa história ainda mais interessante do que ela já é. E aí tu imagina um estrangeiro entrando em Moscou tentando levar para o mundo inteiro uma propriedade intelectual russa. Não deve ter sido fácil. E o filme tenta nos mostrar como realmente essas negociações foram muito intensas. E para deixar isso ainda mais interessante, ele traz mais duas figuras que realmente existiram para essa guerra pelos direitos. O próprio Robert Stein, que tinha conseguido os primeiros direitos lá do jogo junto ao Alexei, e o dono da empresa Mirrorsoft, que era o Robert Maxwell, e o filho dele, Kevin Maxwell. Empresa essa que existiu realmente e chegou a lançar em 88 uma versão do Tetris. Aqui, os três estão na Rússia tentando ganhar os direitos definitivos para a versão portátil e para a versão de console e também de fliperama do Tetris. E vários outros elementos vão sendo trazidos para o filme. O envolvimento da KGB, alguns políticos russos corruptos, o próprio Mikhail Gorbachev, já que teoricamente no filme ele era amigo do Robert Maxwell, dono da Mirrorsoft. E aí várias reviravoltas vão acontecendo, a pressão que eles sofriam por estar dentro de uma União Soviética praticamente ilegais, já que no filme eles não poderiam instalar negócios, somente a turismo, nacionalismos do chefão da Elrog, que era quem desenvolvia as tecnologias e teoricamente detinha o poder sobre o Tetris. Vários elementos desse tornam muito interessante a história que a gente está vendo. Inclusive eles acertam muito em não demonizar a União Soviética em si.
era um país defendendo seus interesses, pessoas ali que estavam sendo extremamente nacionalistas, defendendo a União Soviética, mas não são demonizados, eles tinham os interesses e essa vilania acaba sendo concentrada em um personagem, eu não vou dizer exatamente aqui qual para não dar spoilers do filme, mas é bem direcionado isso para não tornar uma coisa ainda mais clichê do que simplesmente estrangeiros dentro da União Soviética. Eu acho que todas as atuações funcionam para não tornar tudo isso clichê, já que quando a gente está falando em Guerra Fria, a gente já viu tanto isso que é muito fácil cair em estereótipos, mas as atuações vão bem. E Taron Egerton, mais uma vez, dá um show de interpretação. Ele tá se tornando um dos meus atores favoritos, porque tudo que ele faz é muito bom e aqui não é diferente. Eu gosto como eles conseguem contextualizar algumas coisas dentro da justificativa de alguns personagens, principalmente aqueles que são da União Soviética, porque a gente está num fim de Guerra Fria, praticamente a União Soviética indo para os seus finalmentes. E as ações de algumas dessas pessoas do governo refletem muito isso. A justificativa é de que realmente a União Soviética está acabando, então eles meio estão preocupados com os interesses deles e já não tanto assim do país. Acho que é o grande acerto do Tetris é conseguir fugir do clichê, e não que clichê seja ruim, mas fugir do clichê ruim, daquele que acaba não funcionando dentro da história. Aqui tudo funciona muito bem. É um filme que tem quase 2 horas e é gostosíssimo de assistir. E é isso que Tetris é. É um filme que consegue contar uma história sem parecer uma página de uma enciclopédia. É o grande acerto da produção da Apple TV Plus, que estreou hoje na sua casa, né? Porque o filme, no final das contas, estreia aí na tua casa, porque é só tu ligar a Apple TV Plus aí. Então, se você já assistiu Tetris, vem aqui comentar com a gente e a gente se vê qualquer hora dessa aqui por este canal. Não esquece de ativar os sininhos para receber nossos próximos vídeos. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Beijo e tchau!